Fala galera, ligado aqui no canal do Pedro Ferreira. Eu sou Pedro Ferreira e estamos aqui para mais um vídeo, mais uma resolução de prova, como eu havia dito que eu faria. Hoje vou dar uma pausa na UFMG, né? Ando fazendo da UFMG, mas hoje eu vou fazer da UFPR, a Federal do Paraná, que eu já fiz aqui no canal anteriormente, mas que faz um bom tempo, então eu resolvi fazer mais uma, dessa vez a edição de 2020. Lembrando que se você quiser ter contato comigo, para você entrar em contato comigo, para você poder me encontrar como seu professor, para ser o seu professor, para te preparar para o vestibular de música, seja lá ele qual for, o contato do e-mail está aqui, além do meu Instagram, onde você vai conseguir ver coisas que eu posto por lá que não necessariamente tem a ver com aqui o canal, né? As coisas que eu posto lá tem mais a ver com música do que eu tô fazendo. Música é um Instagram mais diverso, assim como o meu canal em que eu toco música, que começou recentemente, então só tem um vídeo por enquanto, mas também vai estar aqui na descrição do vídeo o link para vocês seguirem. Quem puder entrar lá e se inscrever, agradeço. Tá certo, galera? Mas sem mais delongas, vamos pro... A gente já pode ir pro vídeo. Eu vou pro vídeo pra tela, né? Da prova. Aí a gente vê aqui, né? Prova do processo seletivo 2021, mas é a prova de 2020, né? Para você entrar em 2021. Ou seja, né? É assim que eles colocam. Vamos dar só uma lidinha nessas instruções aqui, uma coisa que é sempre boa fazer, né? Preenche o campo, tudo bem. Aguarda a autorização. 16 questões, percepção, teoria e conhecimentos gerais de música. Conhecimento gerais de música é sempre muito complicado, né? Porque se a pessoa tem um background muito diferente, pode não ser muito útil. Mas é para isso que serve o edital, né? Você sabe o que vai ser cobrado nessa história de conhecimentos gerais de música. E nesta prova, a questão do objetivo tem 5 alternativas, interpretação das questões do processo. Caneta preta. Aqui, coisas de eliminação, né? De coisas que te levam à eliminação, nada muito que vale a pena falar aqui, né? Não vale a pena colar, foi foda, mas enfim. Ao concluir a prova, permaneça no seu lugar. Avaliar a aplicação da prova, ninguém vai fazer isso provavelmente, mas enfim. A duração dessa prova, 1 hora e 30 minutos. Essa é uma prova bem curta, né? Pouco tempo. Normalmente as provas dão um pouco mais tempo. Mas 1 hora e meia, super dá pra fazer, pelo que está sendo colocado aqui, né? Aqui as respostas, né? O lugar para você colocar as respostas. Aqui onde você vai marcando o negócio. Então vamos ver as questões. As questões 1 a 8 contêm exemplos sonoros que serão executados conforme o número de repetições mencionadas nas respectivas questões, com um intervalo de 30 segundos entre as repetições e um intervalo mínimo de 2 minutos entre questões. Beleza. No início do terceiro movimento da Sinfonia 1, Titã, escrita por Mahler, entre 1877 e 1878, o compositor apresenta uma marcha fúnebre baseada na melodia tradicional de Frère Jacques. Frère Jacques é aquela... Frère Jacques, Frère Jacques, tarana, tarana, taranana. É a melodia que ninguém sabe, muitas pessoas não sabem o nome, mas é muito conhecida, né? O Frère Jacques. Vários instrumentos apresentam a melodia sucessivamente em cânone. Alguns em solo e alguns como naipe. O primeiro instrumento a apresentar a melodia em solo, sobre um acompanhamento dos tímpanos, é o contrabaixo. Este é seguido por outro instrumento também em solo. Que instrumento é esse? Pô, isso é uma questão de reconhecimento timbrístico, né? Você tem que ter alguma noção musical disso. Mas se você vem de música popular brasileira, pelas opções você conseguiria matar. Ele só vai tocar 2 vezes, mas como é uma questão de timbre é uma coisa que a gente consegue perceber muito bem na música, diferente de alturas, de ritmo, são as coisas que são muito mais difíceis, tem que realmente treinar. Timbre é uma coisa muito perceptível, desde que você o conheça. Mas assim, para quem vem de música popular, a pessoa vai ter uma noção de que um trompete e um trombone como é que soa mais ou menos, porque são instrumentos, né, de fanfarra que são utilizados em bloco, coisa de carnaval e tal. Então talvez a pessoa saiba disso. E flauta e clarinete são instrumentos muito utilizados em samba, por exemplo, e em outros aspectos da música popular. Mas é engraçado que a nossa resposta não é essa. A resposta é letra E, fagote. Que eu não sei se eu posso colocar essa música, por mais que ela seja uma música antiga, eu não sei se eu posso colocar uma gravação dela aqui. Então, depois pesquisem o timbre do fagote, mas você poderia eliminar pelo que você conhece. Pô, não conheço. E o timbre do fagote é bem característico, uma coisa bem grave, né? É bem característico. Então,
essa questão, se você conhece o negócio, ou pelo menos conhece os outros, não era uma questão muito complicada, tá certo? Já a questão número 2, a gente tem aqui também sobre a mesma música, né? Em que o oboé vai fazer uma melodia ao cânone, uma contra-melodia ao cânone. Os compassos 1 e 2 são os seguintes. E aí ele pede para você assinalar na partitura qual que seria a resposta correta, assim, relacionada ao compassos 3 e 4, tá certo? E, bom, a gente tem aqui, né, o compasso 1 e 2, e o exemplo você tocar 3 vezes, então poucas vezes para essa coisa aqui. Né? Bem complicado, assim, 3 vezes só é pouca coisa. Eu me conhecendo, se eu tivesse na minha época de vestibular, provavelmente ficaria nervoso e ia ter dificuldade nessa questão. Ainda mais porque, se você for reparar, todas essas opções, elas apresentam o mesmo ritmo. E isso é uma questão que é complicada, né? Porque uma coisa que ajudaria muito a matar, que seria muito mais simples de matar do que pelas alturas, seria o ritmo, né? Agora, o problema é que não tem, né? Elas são a mesma coisa. Então você tem que ver pelas alturas mesmo. Sendo que mais ou menos eles seguem alguns padrões. Então, por exemplo, aqui você vai ver que no segundo tempo sempre tem 2 notas repetidas, porque de fato vai ter 2 notas repetidas quando você ouvir. Isso é uma outra coisa que é fácil. Então, o que eles realmente querem que você trabalhe aqui é a questão de intervalos, porque os intervalos não são sempre os mesmos, né? Se você pegar aqui na letra D, você tem esse Lá vindo para um Si bemol, né? Então, a segunda menor. E aqui você já tem um Fá indo para um Lá, então uma terça maior. Então você teria que matar ou pelos intervalos que estão acontecendo, que eu acredito que seja o que eles estão querendo mais, ou pelas alturas, pela altura absoluta. E no caso, deixa eu pegar uma coisa aqui. É bem interessante essa coisa, por quê? Porque a primeira nota que vai ser tocada é justamente um Lá. E quando você está estudando, muitas vezes você usa isso aqui, que se chama um diapasão, que quando você coloca ele sobre uma superfície, ele te dá esse Lá, né? O Lá 440 no caso. E que se eu não sei, eu não lembro agora se ele é o Lá do espaço ou se ele é o Lá logo acima. Mas enfim, você conseguiria, talvez, se você estudou com o diapasão, você conseguiria matar que a primeira nota é Lá. Foi assim que eu matei quando eu estava resolvendo essa questão para vocês, né? Previamente, antes de vir para cá. Pô, é um Lá. E aí você vê que, beleza, os que começam com Lá são a letra D e a letra E. Só que a letra E tem um salto aqui de terça menor. É um Lá Dó e esse aqui é um Lá Si bemol. O intervalo de segunda menor é bem diferente, né, de uma terça. Então, você consegue matar. Só pro primeiro, se você sabe que é Lá e você sabe esse intervalo, pronto, você matou. E se você for reparar, aqui nas opções, o único que faz um intervalo de segunda menor é justamente a letra D. Então, se você pega logo o primeiro intervalo, que é esse, você já consegue matar. Porque na letra B você tem Fá para Sol, uma segunda maior. Aqui você tem um Ré para Mi, uma segunda maior de novo. Aqui você tem um Fá para Lá, uma terça maior. Aqui um Lá para Dó, ou seja, uma terça menor. Então, você consegue matar, se você sabe as primeiras 2 notas, ou consegue pelo menos identificar um intervalo entre elas, você consegue resolver essa questão assim. Certo, galera? E a resposta é a letra D, então, por causa disso. Show! Agora, questão número 3. O início da peça Metamorfoses, escrita por Philip Glass, é composta por 4 impulsos melódicos em tempo de semínima na voz superior e uma figura rítmica estável e regular de acompanhamento em tempo de colcheia. Ele é um compositor que a gente chama de minimalista, em que esse tipo de construção, né, com ostinato, essa coisa repetitiva, é muito comum. Né? Ouça o texto musical e identifique a classe de intervalos musicais que constituem individualmente cada um dos 4 impulsos melódicos, bem como os intervalos que compõem a figuração rítmica de acompanhamento, e assinale a alternativa correta. Qual o problema, gente? Essa metamorfose ela é uma peça em movimentos, ela tem alguns movimentos. E eu não consegui, como eles não disponibilizam pra gente o áudio, eu não sei qual trecho que eles utilizaram para fazer, então eu não consigo falar para vocês muito bem
qual é o que está acontecendo, porque eu nem tenho noção de qual o texto da música que eles estão utilizando. Eu posso dizer, a letra A seria a resposta correta. E se você for considerar que a ideia de que são todos terça menor, isso é uma questão de intervalos, enquanto o acompanhamento fica em terça maiores e terça menores. Então, é aquilo de fazer prova, né? Você teria que identificar, pelo menos nos impulsos superiores, qual que seriam os intervalos. E a partir disso ir cortando. Pô, eu tô achando que é tudo menor. Então você já pode cortar a letra B, você já pode cortar a letra D. Pô, eu consigo ouvir uma terça maior no acompanhamento. Então pode cortar a letra E, porque ela diz que é tudo terça menor. E bum, 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 bum. Mas eu também ouço, se você também ouve terça menor no acompanhamento, aí você vai saber que é a letra A, para diferenciar da letra A para a letra E. Da letra C, desculpa. Então, esse seria um jeito de fazer. Mas como não tenho acesso ao áudio, não sei exatamente o que eles colocaram, não tem como dar uma dica muito mais específica do que essa. Beleza? 4. A canção Mother, gravada pela banda Pink Floyd, disco The Wall, apresenta algumas diferenças entre a estrutura do refrão e a estrutura da estrofe, que contém um solo de guitarra. Entre essas mudanças, há uma mudança métrica. Assinale a alternativa que apresenta a mudança métrica que ocorre neste trecho. Então, essa é uma música muito louca em termos de métrica, né, em termos de forma de compasso. Ela passeia por vários locais. E eu consegui achar, graças a Deus, eu consegui achar uma partitura que pode ajudar a ilustrar para vocês. O que é bem perceptível, porque eu não sei qual trecho que eles usaram, a partir de qual trecho que eles usaram, mas é perceptível que realmente tem uma mudança de compasso simples para composto ou de composto para simples, né? A gente vai ver aqui. Então, se a gente checar aqui na partitura, em que eu assumo que seja aqui, né? Que começa onde tem esse 12/8, né? Ou 9/8, porque eles falam que é logo pré o solo de guitarra, que é nessa parte aqui. Você vê que você está em 12/8, você vai para 4/4, né? Legal. Isso daí é o que? Você está saindo de um compasso composto para um compasso simples. Então, essa é a nossa resposta, né? Compasso composto para simples. O problema é que tem duas que falam isso. Tem a letra C e a letra D. E qual é o problema? Ele está dizendo que é mantendo-se inalterada a pulsação e sendo mantida a relação entre as colcheias. Isso seria diferente, né? Porque no compasso 12/8 você estaria contando, a sua pulsação seria uma de semínima pontuada, né? Você teria tá, 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 tá. Enquanto numa 1/4 seria uma semínima só. Então, se eu fizer isso aqui, o que está acontecendo? Se a pulsação tivesse mantido ser a mesma, eu teria tipo tá 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 tá. E não é isso que acontece. O que acontece é que a relação entre as colcheias se mantém a mesma. Ou seja, o tempo da colcheia continua sendo o tempo da colcheia. Então, se eu estiver contando assim, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Quando eu entrar no 4/4, ainda vai ser aqui. Só que eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em vez de contar de 3 em 3, eu vou começar a contar de 2 em 2. Então, 1, E2, E3, E4, E. Enquanto no outro tava 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas o tempo vai ser o mesmo. Então, isso é uma coisa que para quem é batera, pô, isso é muito tranquilo. Mas para quem não é, pode ser meio complicado. Mas você vai perceber que a pulsação vai mudar. Isso você vai conseguir perceber, que a pulsação não é a mesma. Então você conseguiria, se você consegue perceber que sai de composto para simples, que é um pouco mais fácil de perceber, você vai provavelmente conseguir perceber que a pulsação não mantém-se a mesma. Então você pode assumir que é a letra C, mesmo que você não consiga fazer essa ligação das colcheias, sacou? Mas enfim, dito tudo isso, então a letra C é a nossa resposta correta. Entenderam? Espero que sim. Qualquer coisa deixe uma dúvida no comentário, porque essa é uma questão que para explicar é um pouco difícil. Espero que tenha sido claro.
Bom, a imagem a seguir corresponde à partitura da canção A Lua Girou, de Fernando Lona e Júlio Ricardo, gravado em 1976 por Milton Nascimento. O exemplo sonoro será executado 2 vezes. Então, né, essa canção foi escrita em que modo? Isso que ele quer saber. Cara, você não precisa nem ouvir a gravação, eles te dão a partitura. E, assim, está com uma armadura de Sol maior, né? Ou de Mi menor. Pois bem, o que acontece? Você vê que não tem nenhuma alteração na partitura, mas ela começa em Ré e termina em Ré. Isso já sugere pra gente que a nota mais importante da escala que está sendo usada é o Ré. Estando com uma armadura de Sol, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Ré é a quinta do Sol, né? E se a gente lembrar os modos gregos, como funcionam, os 7 modos clássicos, você tem o iônio, que é o Sol, né, o famoso maior, tem diferenças, mas enfim, não vou entrar nisso agora. O dórico, que seria em Lá, né, nesse caso. O Si, que vai ser o nosso modo frígio. A quarta, que é um Dó e seria um Dó lídio. E a quinta, que é o Ré, que é um Ré mixolídio. Então o que isso quer dizer? Se eu começar uma escala a partir de Ré, mas usando só as notas de Sol maior, eu vou ter um Ré mixolídio. Então seria Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, B quadrado, Dó natural e Ré de novo. Essa é a diferença, tá? A diferença está na sétima, né? O Ré maior teria Dó sustenido, o Ré mixolídio tem Dó, B quadrado, Dó natural. Beleza? Beleza. Mas nem sempre isso quer dizer alguma coisa, porque como o Ré é quinta de Sol, nada impede que eu termine na quinta, desde que eu bote o meu acorde, né, maior e termina na quinta. Mas a primeira frase já indica muito sobre como é que é esse modo, porque ele começa com que ele arpeja o acorde maior com sétima menor e logo depois desce para sexta. Isso é um movimento muito clássico de uma música que está escrita em modo mixolídio. Muito, muito clássico. Então, a gente poderia matar por isso. Ré, Fá, Lá, Dó. Eu não sei se eu tô 100% afinado, mas enfim. Você poderia matar por isso e por essa outra questão, e pela armadura de clave. Você não precisaria nem ouvir para sacar isso. Essa é uma questão que eles dão a partitura, então você não precisaria nem ouvir para saber, para já marcar. Mas é sempre bom, né? A harmonia pode te dar uma ajuda. Então a resposta correta é mixolídio, então letra E. Vamos lá. O texto musical executado apresenta uma fuga ao estilo de um importante compositor alemão do século XVIII e faz parte de um ciclo de peças do catálogo de um importante compositor nacionalista brasileiro. O nome desse ciclo e o nome desse compositor são respectivamente. Então, essa é uma questão que eles vão te dar o som, mas sinceramente ele só vai mostrar uma vez, porque isso é uma questão de conhecimento geral de música, de cultura musical, no caso de música clássica. Porque, de fato, assim, você tem que saber qual é a música, ou pelo menos saber um pouco de como é que são essas pessoas, né? Se você olha, você não precisa nem ouvir, mas se você olha as opções, você vê que tem uma peça chamada Quatro Líricas, uma peça chamada Baquianas Brasileiras, uma peça chamada Ponteios, uma chamada Cantatas e outra chamada Invenções. Cara, uma fuga ao estilo de um importante compositor alemão. E você tem aqui uma escrita Baquianas. Baquianas. Bach, o compositor Bach, né, que fez a Jesus Alegria dos Homens, Missa em Si menor, Paixão de São Mateus, uma porrada de peça incrível. Dá uma indicação, sabe? Dá uma indicação que é essa daqui. E a resposta é a letra B. Mas essa é uma questão que o exemplo sonoro tá bom, tá lá. Talvez pra, tipo, tocar e a pessoa, caraca, isso me lembra barroco, isso me lembra Bach. Aí ligar uma coisa com a outra. Mas, sinceramente, é uma questão de cultura. Não é uma questão auditiva. Em que pese tocar-se. Bom, 7. O texto musical abaixo apresenta o sujeito da fuga de uma obra de um importante compositor brasileiro, excetuando-se o seu terceiro compasso. Então ele te dá aqui a música, mas como terceiro compasso. E pede para você dizer qual é o ritmo do terceiro compasso. Eu não conheço essa música, não sei qual é essa música que eles não dizem,
e não tá com nome, não tá com nada, eu teria que adivinhar quem é que foi esse daqui, ou tacar, eu não sei como que faria. Mas, como eu sei o gabarito, eu recriei, fiz uma melodia dentro da tonalidade indicada, no tempo indicado, na forma de compasso indicado, quero dizer. E vamos ver se vocês pegam. Eu vou tocar. Ele fala que aqui vai ser executado 4 vezes, o que é até bom, porque coisa de ritmo, musicando meio fogo. Mas eu só vou executar 2 vezes, até porque vocês estão vendo isso no YouTube, vocês podem ficar voltando, né? Na verdade, eu vou executar uma vez só, né? Porque vocês podem ficar voltando. Então, volte 4 vezes se você quiser replicar, dando 30 segundos de intervalo. Mas, enfim, o negócio é esse aqui, ó. Ok, é isso. Se você quer dar uma olhada, volta o vídeo, você quer tentar resolver por si mesmo, mas agora eu vou falar qual é a resposta. A resposta é a letra D de dado. Essa daqui. Lógico que eu criei uma melodia, né, dentro do negócio, mas o ritmo só que está sendo seguido é esse aqui, né? Como ele é um ritmo que só possui basicamente colcheia e semicolcheia, fica um pouco mais fácil de você entender, né? Só que aí você tem que sacar o tempo, né? O segredo aqui é não tentar dividir, até porque é um 11/8, não divida a semínima, conte a colcheia, entendeu? Então, entendeu? Tem que contar assim. E aí você vai conseguir fazer o negócio, sacou? Porque por mais que esteja escrito com essa figura rítmica aqui, né? Que normalmente quando você conta semínima, você conta ela, né? E contando a colcheia vai ser um pouco mais difícil de contar, você vai ter que contar como se fosse uma ligadura, né? Numa semínima. Mas não tem nenhum mistério. Não tem nenhum mistério. Você já conseguiria matar no início que você tem essa figura aqui. Mesmo que você, né, não conseguisse sacar essa brincadeira de contar a colcheia, você conseguiria matar as primeiras figuras. Então, a dica que eu dou para esse exercício é justamente esse. Você pega a fórmula de compasso, que é o 11/8, e isso já deve te dizer que você deve tentar contar a colcheia e não a semínima, que é o que a gente está habituado a contar, sabe? Então tente contar a colcheia, ou a semínima pontuada, no caso de um composto 6/8, por exemplo, mas tente contar a colcheia. Quando vier esse tipo de tempo esquisito, atente-se a isso e conte a colcheia, que isso vai te dizer o que é, entendeu? E aí, né, matando só o primeiro tempo, você já conseguiria matar, que é entre A e letra D, né? As primeiras duas figuras você já conseguiria matar, que é entre letra A e letra D, né? E aí depois o resto é identificando. Tem essa figura aqui do tá, né? Do tá. Eita, aí eu começo a contar a semínima, né? Tá. Essa figura, né? Com da ligadura, e aí faz esse tá. Que não vai ter aqui. E seria uma forma bem fácil de identificar. Eu também não sei qual é a velocidade da peça. Eu botei numa velocidade baixa, média, quer dizer, para dar por via das dúvidas. Mas, enfim, é isso. E para fechar, a questão número 8, que fala de um minueto do Mozart, e que vai ser tocado uma vez só. Até porque as opções vêm da partitura. Então, sinceramente, você consegue analisar pela partitura, né? O negócio. E esse daqui é uma questão minuciosa. Então, a gente vai ter que ver alternativa por alternativa para ver se está certo. O que está certo e o que está errado. Vamos lá? Letra A. O minueto modula para sua relativa maior no final da parte A e retorna à tonalidade inicial Mi maior na parte B. Bom, não. Porque se você for ver, a armadura de clave já nos indica, e os acidentes que tem aqui já nos indicam que não está em Mi maior. Isso aqui não é Mi maior nem ferrando. Poderia até ser Mi menor, dependendo, a gente teria que analisar, mas Mi maior não é. Tá? Então, isso aqui a gente já pode cortar por aí. A harmonia do compasso 5 está na mediante da tonalidade inicial. O compasso 5 seria 1, 2, 3, 4, 5. É a mediante da tonalidade inicial. Então a gente começa em Sol maior, né? Começa com essa pequena anacruse aqui, mas aqui Sol, Si, Lá,
para Dó, Si para Ré, né? Faz uma transição aqui no segundo tempo, mas está em Sol maior. A mediante é como a gente chama o terceiro grau. Então teria que estar em Si menor, esse quinto compasso, né, que a gente está trabalhando. Considerando que esse aqui é o compasso zero, né? Eu acho que eu selecionei esse daqui para vocês, mas esse daqui a gente não conta normalmente quando é na cruz. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse 5 tem Sol, Mi, e aí Sol, Mi, Dó sustenido sobre um Mi, que é o sexto grau, não é a mediante. Então, você não pode chamar isso de uma mediante, está errado. Tá? Então, essa letra B também está errada. C. A harmonia do compasso 6 está na dominante da tonalidade inicial. Vamos lá. O compasso 6, então, seria esse daqui, né? A dominante da dominante. Então, a dominante seria o quinto grau, né? Como a gente falou. A gente já falou hoje isso? Não sei se a gente falou isso, mas eu sempre falo isso quando a gente está resolvendo prova. O quinto grau da tonalidade de Sol maior, que isso a gente já falou hoje, é o Ré. Então, seria Ré maior. Então, o quinto grau do meu quinto grau, né? Qual seria a quinta do Ré, que é o meu quinto grau? Seria Lá. Lá maior. Tem que ser Lá maior. Então, para ter Lá maior, você precisa de Lá, Dó sustenido e Mi, no mínimo, né? Idealmente, você também poderia botar um Sol para ter uma sétima menor, o que, né, também caracteriza isso. Mas, enfim, o que a gente tem no compasso C é o quê? Dó sustenido, Mi, Dó sustenido, Lá, Sol. E aí, no último tempo aqui, a gente faz um Ré com Fá sustenido. Largamente, 2 dos 3 tempos do compasso estão em Lá maior. Então, isso aqui está certo. Ela está, de fato, numa harmonia da dominante. Mas vamos ver as outras respostas, porque de vez em quando tem isso, né? De vez em quando eles botam uma e aí outra também está certa e a questão tem que ser anulada. Vamos ver se foi o caso dessa. O minueto modula para a sua dominante no final da parte A e retorna a tonalidade inicial Mi menor na parte B. Então, até termina em Ré, né? Aqui no negócio, e com essa dominante da dominante você tem uma indicação de que talvez de fato você esteja indo para a dominante da dominante, modulando para o tom de Ré maior, né? Só que o que acontece? A tonalidade inicial Mi menor. A tonalidade inicial não é Mi menor. A tonalidade inicial é Sol maior, como a gente viu aqui. Então, tá errada essa. Porque por mais que você possa dizer que foi para a dominante no final da parte A, não volta para Mi menor, porque Mi menor não é a tonalidade inicial. E para terminar, os acidentes do compasso 9 estabelecem a volta à tonalidade de tônica Lá maior. Como a gente viu, Lá maior não é a tônica é Sol maior. Então essa aí também está errada. Tá certo, galera? Então, por hoje foi isso. Eu volto com a parte 2, idealmente semana que vem, mas eu vou tentar manter no mínimo um vídeo a cada 2 semanas aqui no canal, porque meu ritmo, né, de vida permite. Lembrando que o e-mail de contato para ter aula e meu Instagram para você verem coisas de música que eu vou fazendo. Eu planejo agitar um pouco mais o outro canal no YouTube e o Instagram, mas isso é uma coisa que vai sendo construída, né? E se você tiver qualquer dúvida ou quiser que eu faça alguma prova específica que faz da minha faculdade, a faculdade que eu quero passar, essa aqui, papapá, veja nos comentários. E é isso. Até a próxima. Valeu!